Olá pessoal, vou começar a aula corrigindo os exercícios da aula anterior. Então, exercício 1 diz o seguinte: um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão em um estado 1, as suas variáveis são P1, 2 atmosferas, V1, 0,90 litro, que é a mesma coisa de 0,9 litro, T1, 27 graus Celsius. Em outro estado 2, a temperatura T2 é igual a 127 graus Celsius, P2 é 1,5 atmosfera. Nessas condições, qual deve ser o volume final em litros? Bom, então aqui, não esquecendo que nos gases tem que ser em Kelvin, a temperatura. Então, sempre a gente, para transformar graus Celsius em Kelvin, soma com 273. Que dá 300. $400. Meu pincelzinho está ruim, precisando comprar mais tinta ou mais pincel. Olha, observa que aqui eu tenho pressão, volume e temperatura. Então, se envolve as três letras, logo é a equação geral dos gases, que é o quê? P1, V1 sobre T1 é igual P2, V2 sobre T2. Então agora, só nós substituirmos os valores. Então vai ficar o quê? P1 é 2, vou jogar esse zero fora, que ele não serve para nada. Volume 1, 0,9, que também vou jogar fora esse zero. Zero à direita da vírgula não tem valor. O T1 vale 300. O P2 vale 1,5. O V2 é o que eu quero. E o T2 vale 400. Então, a gente pode multiplicar cruzado, ou se quiser, multiplica só isso primeiro. Tanto faz. Então, eu vou multiplicar isso aqui primeiro, 0,9 vezes 2 dá 1,8. Então, vai ficar 1,8 sobre 300, 1,5 V2 sobre 400. Multiplicando cruzado, 1,5 vezes 300, é igual a 400 V2, 1,8 vezes 400, vai dar 720. Então, volume 2, 1,8 litros. Então, o volume praticamente duplicou, tá bom?
Então, o que acontece? Você observa, né, só a título de curiosidade, que a nossa pressão diminuiu. Se a pressão diminui, o volume aumenta. Se a pressão aumenta, o volume diminui, né? O exercício 2 diz assim: um gás sofre uma expansão sobre temperatura constante. Então é isotérmico, né? Temperatura constante, não varia a temperatura, ela é igual. Então ela não interfere na forma. O volume ocupado inicialmente pelo gás é meio litro. E no final do processo, passou a ser 1,5 litro. Sabendo que a pressão inicial sobre o gás era normal no ambiente, ou seja, 1 atmosfera, qual é a pressão final do gás? Olha, meninos, como eu expliquei na aula anterior, esta é a nossa equação geral. Como vocês observam, aqui não envolve temperatura. Então o que eu faço? Corta a temperatura. Qual fórmula que eu vou usar? Essa que sobra de cima, ó. P1V1 é igual a P2V2. Aqui não tem que transformar nada, porque não envolve temperatura. É só nós substituirmos os valores. Pressão é 1, V1 0,5, P2 é o que eu quero, V2 1,5. Então lembrando que aqui eu posso calcular qualquer uma das 6 incógnitas: pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, ou pressão final, volume final ou temperatura final, né? Vai depender do exercício. Então, passando isso aqui para o primeiro membro e isso aqui para o segundo, né, porque 1 vezes 0,5 vai dar 0,5, isolando o P2, eu tenho 0,5 dividido por 1,5. Então, 0,33 atmosfera. Então, o que acontece? Se o meu volume final aumentou, a minha pressão final, né, vai ter que diminuir, tá bom? Exercício 3. De pincel vermelho agora resolveu a escrever. Vamos ver por quanto tempo. Olha, um botijão de gás não pode variar o volume do gás que se encontra em seu interior, né? Então, se não pode variar o volume, os volumes são constantes, são iguais, né? Isovolumétrico. Então, nessa forma, vamos cortar os volumes, com certeza. Se este for tirado de um ambiente arejado, onde a pressão interna é de 3 atmosferas, pressão inicial, 3 atmosferas, e a temperatura de 15 graus Celsius, e é posto sobre o Sol, onde a temperatura é de
35 graus Celsius. Supondo que o gás seja ideal, qual será a pressão após a transformação? Ou seja, ele quer a pressão final. Olha, como eu disse antes, corta os volumes, porque o volume não vai alterar, como menciona no início do exercício. Sobra o quê? Sobra P1 sobre T1, P2 sobre T2. Substituindo os valores, certo? Primeiro eu tenho que transformar as temperaturas. Fazendo a calculadora. Estou cansado. 15 mais 273 igual 288 Kelvin. O outro, 35 mais 273. 308 Kelvin. Meninos, então agora só nós substituímos P1 3, T1 288, P2 é o que eu quero, T2 308. Multiplicando cruzado, P2 vezes 288 vai dar 288 P2. 3 vezes 308. 924, quer ver? Estou. 924. Os meninos, em relação à tarefa, está fechado. Olha, vou passar um outro exercício com raciocínio diferente. Vamos chamar de 3, de 4.
Então, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em fazer exercícios com esse raciocínio, por isso eu resolvi colocar ele. Olha, qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal inicialmente a 200 Kelvin? Então, T1, 200 Kelvin. Para que tanto o volume quanto a pressão duplique. Então, vejam, o que eu sei que V1 é igual a V2. V1 é igual a V1. O V2 vai duplicar, então o V2 vai ser 2 vezes V1. Entendeu o raciocínio? Na prática, se o volume inicial é 5 litros e o final duplicou, vai para 10 litros. Para que isso aconteça, vai ser 2 vezes o volume inicial, que é 5, para dar 10. Né? Ele diz que o volume final e a pressão final vai duplicar. Então, isso. Então ele quer saber o que? A pressão 1 é igual a pressão 1. A pressão 2, 2 vezes a pressão 1. Né? Então, ele quer o que? A temperatura final. Obviamente aqui envolve as 3 letras: temperatura, pressão e volume. Então é a equação geral dos gases, né? Que diz que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Substituindo os valores, P1 é igual a P1. Eita céu, amanhã eu compro outros. O P1 é igual a P1, o V1 é igual a V1, o T1 é igual a 200. O P2 é 2 vezes P1, o V2 2 vezes V1 sobre T2, que é o que eu quero. E aí, hein? Trem ficou feio, hein? Que nada, gente. Quem sabe matemática escreve mais fácil que chupar balinha. Por quê? Se eu tenho V1 aqui e aqui, né, estão multiplicando, eu posso cortar, porque quando um passar dividindo, vai ficar V1 sobre V1, que dá 1, some. O mesmo acontece aqui com P1. Eu tenho ele aqui e aqui. Também posso cortar. Então aqui vai dar o quê? Aqui vai dar 1, né? Sobre 200. Aqui vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. Sobre T2. Ok? Viu tanto que é simples? 1 vezes T2, 200 vezes 4. Até antes de ontem à noite dava 800. Certo? Então isso aí morreu.
os exercícios que estão tendo aqui são longos. Eu vou inventar um para ficar mais fácil, baseado nisso aí. Eita. Esse R, que é a constante dos gases, geralmente ele varia, mas na maior parte é 0,082 atmosfera vezes litro vezes mol Então, a unidade é bem longa, mas não é difícil não. Veja. Então, um exercício sobre esta fórmula. Para memorizar essa fórmula, tem umas regrinhas de cursinho que eu acho legal. Ó. Para vereador não roubar tanto. Palmeiras, verdinho, não rejeita timão. Só o N, que é minúsculo. N é número de mol. Né? Quando você tem isso aqui, tá claro. 3H2O, esse 3 é o número de mols, o número de moléculas de H2O, de água, certo? Então, na fórmula, tem exercício que vem assim, ó, a massa da substância sobre a massa atômica. Só que isso já é cálculo de segundo ano, que vocês ainda não viram. Eu vou evitar colocar exercício que envolve isso aqui. Geralmente eu vou colocar já com o número de mols. Veja, qual é o volume ocupado por um gás que sobre a pressão de 3 atmosferas possui 8 mols. Se é 8 mol, é o número de mol. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Somando com 273, vai dar 300 Kelvin. E a constante já está aqui, ó, né? Então, vou só jogar na fórmula agora.
Palmeira, verdinho, não rejeita timão. Pressão 3, volume é o que eu quero. N é igual a 8, o R 0,082, temperatura 300. 3V é igual, fazendo a calculadora para ganhar tempo, vocês sabem que eu sei fazer esses cálculos. 8 vezes Então, o resultado disso aqui é esse. Então, volume geralmente os gases ocupam volumes grandes, né? Então é normal isso aí. Meninos, para fechar, vou ler uma mensagem, como é de costume, né? Mensagem. A águia e a galinha. Um camponês criou um filhotinho de águia junto com as suas galinhas. Tratava-o da mesma forma que as galinhas, de modo que ela pensasse que também era uma galinha. Dava-lhe a mesma comida jogada no chão, a mesma água num bebedouro rente ao solo, fazendo-o ciscar para complementar sua alimentação, como se fosse uma galinha. O filhotinho cresceu, virou uma águia, mas se portava como se fosse uma galinha. Certo dia, passou por sua casa um naturalista que, vendo a águia ciscando no chão, foi falar com um camponês. Isto não é uma galinha, é uma águia. O camponês retrucou. Agora, ela não é mais uma águia, mas uma galinha. O naturalista disse, não, uma águia sempre será uma águia. Vamos ver uma coisa. Levou-a para cima da casa do camponês e elevou-a nos braços, dizendo, voa, você é uma águia, assuma a sua natureza. Mas a águia não voou. O camponês disse, eu não falei que ela agora era uma galinha? O naturalista disse, amanhã faremos um novo teste, veremos. No dia seguinte, logo de manhã, subiram até o alto da montanha. O naturalista levantou a águia e disse, águia, veja este horizonte, veja o sol lá em cima e os campos verdes lá embaixo. Veja, todas estas nuvens podem ser suas. Desperte para a sua natureza e voe como a águia que és. A águia começou, olhou tudo aquilo, foi ficando maravilhada com a beleza das coisas antes nunca vista. Mesmo que no início ainda confusa, sem entender o porquê, ficou tanto tempo alienada. Então, ela sentiu seu sangue de águia correr nas veias, perfilou suas asas devagar e partiu num voo lindo até desaparecer no horizonte azul. Criam-se as pessoas como se fossem galinhas, porém elas são águias. Portanto, todos podemos voar, se quisermos, voar cada vez mais alto, com a visão totalmente limitada para reconhecermos nosso lindo e infinito horizonte sem medos. Então, assim, aqui diz mais, né, em relação à liberdade. Muitas pessoas são muito presas, né, pelos pais e quando tem a liberdade para enfrentar o mundo lá fora, não sabe como fazer isso. Muitos se dão mal, né? Acaba até envolvendo com drogas e tal, porque não está acostumado com a liberdade. Mas aqui, né, nesse final da mensagem, diz, né, que nós devemos alçar voos bem altos, né, rumos a horizontes lindos, desta forma, meninos, alcançando os seus ideais, os seus objetivos, né? E é isso que eu desejo. Sonhe
mas sonhe alto, bem alto, né? Com coisas maravilhosas que, com um trabalho honesto, né? Com a ajuda de Deus, você tem tudo para realizar seus sonhos e alcançar seus objetivos. Tudo de bom, até a próxima aula. Tchau!